Continuando nosso assunto sobre fração, operações com frações, a gente vai ter aqui multiplicação de fração. A multiplicação de fração, eu acho que é o caso mais simples de trabalhar com frações. O que eu vou observar? Resolução. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação de denominador vezes denominador e numerador vezes numerador. Então, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Prontinho, morreu a nossa história. Molezinha, né? Então, aqui, o segundo exemplo aqui de multiplicação de fração. Eu tenho o quê? 2 terços vezes 5 sextos. Então, eu vou fazer a multiplicação do numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Observa que os dois números são pares, cai na regra de divisibilidade. Todo número par é divisível por 2. Então, como é normal simplificar as frações, quando dá para simplificar, eu vou dividir os dois números por 2. Então, 10 por 2 eu tenho 5, 18 por 2 eu tenho 9. 5 e 9 não tem como eu fazer uma divisão por um fator comum, porque 5 é um número primo, só pode por 5 ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo. E o 9 não pode ser por 5. Então, cheguei ao final aqui. Observando aqui um exemplozinho aqui rapidinho. Se eu tenho a multiplicação de um número fracionário vezes um número inteiro, como que eu vou proceder? Então, observe aqui. 1/2 vezes 4. Eu imagino, a gente trabalha com o seguinte. Quando é um número inteiro, todo número inteiro, ele é divisível por 1. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo aqui do 4. Então, eu tenho uma fração 1/2 e 4 sobre 1. Então, mesma forma, multiplico 1 vezes 4 e 2 vezes 1. Então, eu vou ter 4 meios. 4 pode ser dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? Vamos à divisão. Divisão. A divisão de fração é um caso complexo, não dá para dividir frações. Então, o que eu faço? Eu transformo essas frações numa multiplicação. Eu vou transformar ela. Então, como que eu vou transformar ela? Você vai repetir a primeira fração, reescrevê-la normalmente, 2 terços, e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Multiplicar pelo inverso. O inverso é o que está embaixo vai passar para cima e o que está em cima vai passar para baixo. Se é 1/2, eu vou inverter, o 2 vai passar para o lugar do 1 e 1 vai passar para o lugar do 2. Então, vai ficar 2 sobre 1. E agora aqui a gente procede a multiplicação simples. 2 vezes 2, 3 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Não dá para simplificar. 4 por 3. Encerramos essa fração. Outro exemplo. Então, eu vou conservar a primeira fração, 1/2, e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é 2/5. O inverso de 2/5 é 5/2. Ou seja, eu troco de lugar os números. O 2 desce para o lugar do 5 e o 5 sobe para o lugar do 2. Então, eu tenho 1/2 vezes 2/5. Agora, molezinha resolver. 1 vezes 5, 2 vezes 2. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. Né? Tranquilinho, não dá para simplificar. Agora, duas situações que a gente tem de observar. Quando eu divido uma fração por um número inteiro, ou um número inteiro por uma fração, o caminho é o mesmo. Vou fazer um exemplozinho básico aqui, olha aqui. 1/2 dividido por 6. Né? Tranquilo. Então, como eu expliquei anteriormente, não dá para dividir fração, nem por número inteiro, nem por fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 6?
Então, vamos imaginar que se fosse trabalhar a multiplicação, estaria 6 sobre 1. Então, o inverso de um número inteiro é 1 sobre esse número. Então, vai ficar 1 sobre 6. Agora, eu vou resolver. 1 vezes 1, 2 vezes 6. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1, 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 1 dozeavos na minha fração. E quando eu tenho um número inteiro dividido por uma fração, 1/2. 4 dividido por 1/2, mesma coisa, resolução. Eu vou repetir o primeiro membro, que é o 4, e multiplicar pelo inverso de 1/2. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1. Então, 2 sobre 1. Né? Aí, observa o seguinte, 4, eu vou ter 4 vezes 2. Agora, o 4 não tem denominador, eu coloco 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 vezes 1. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 1 vai dar 1. Posso colocar aqui, mas não precisa. Quando o denominador é 1, ele não aparece, não precisa aparecer na resolução final. Então, 8 dividido por 1 é 8. Espero que tenha ficado claro. A gente encerra esse aqui. Esse aqui foi mais rapidinho, tranquilo? Valeu, galera!